O Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão e Visconde Conde de Mauá, foi uma das mais ilustres figuras da história brasileira, destacando-se como comerciante, industrial, banqueiro, armador, diplomata e um dos grandes opositores da escravatura e do tráfico de escravos, bem como precursor do liberalismo econômico do Brasil. Dividido entre as atividades de industrial e banqueiro, aos 40 anos de idade, ele já era um dos homens mais ricos do império. Por consequência disso, ficou conhecido pela sua ótima capacidade na gestão de recursos financeiros e humanos, e garantindo a distribuição de lucros da empresa entre os funcionários e praticando uma política salarial enquanto investimento em mão de obra. Nascido numa região de criação de gado no Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1813, Irineu Evangelista de Souza, que também era neto paterno do fundador da freguesia, Manuel Jerônimo de Souza. Contudo, aos 8 anos após a morte do seu pai, ele foi entregue aos cuidados do seu tio, Manuel José de Carvalho. E aos 11 anos, ele começou a trabalhar para o comerciante Antônio Pereira de Almeida como guarda-livros, onde se destacou e foi admitido em 1830 na empresa de importações Carruthers, de Richard Carruthers, o qual ele tomou como aprendiz e ensinou inglês e contabilidade, promovendo o jovem Irineu a gerente e sócio, além de iniciá-lo na maçonaria inglesa do rito de York. Logo depois decidiu tornar-se industrial e renovar o Brasil. Pouco tempo depois, após viajar para a Inglaterra e vislumbrar seu modelo capitalista. Sua primeira empreitada foi em 1845, junto ao governo imperial brasileiro, com a concessão do fornecimento de tubos de ferro de canalização do rio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. E com esse intuito, em 1846, ele criou o estaleiro da Ponte de Areia, em Niterói, no Rio de Janeiro. E nesse estaleiro eram produzidos navios, canhões, tubos de ferros e velas. E essa foi uma das realizações do empresário, como também outras que foi que em 1851 ele fundou a Companhia de Iluminação H Rio de Janeiro. Um ano depois ele fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas. Já 2 anos depois, em 1854, ele inaugurou a primeira estrada de ferro do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro à cidade de Petrópolis. Aí passou 8 anos e em 1862 ele passou a explorar o transporte por bonde na cidade do Rio de Janeiro através da organização da Companhia de Abastecimento da Água do Rio de Janeiro. Fundou o Banco Mauá em 1867. No mesmo ano ele inaugurou a Estrada de Ferro de Santos, Jundiaí. Já em 1872 inaugurou o Cabo Telegráfico Submarino e, para finalizar, em 1874, organizou a Companhia de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. A Era Mauá durou de 1840 a 1860 e foi o período em que houve uma tentativa de investimentos industriais no Brasil, de modo que a economia nacional fosse modernizada e afastada do modelo agrário exportador que continuava a definir a economia nacional. Mauá foi um dos marcos no início das práticas capitalistas do Brasil. Ele incorporou no Brasil colonial fatores como o trabalho salariado, a busca do lucro e a formação de grandes grupos de negócios. Os principais empreendimentos do Barão de Mauá se destacam tanto por sua diversificação quanto por suas dimensões, sendo ele responsável pela construção da primeira ferrovia do país, que foi a Estrada de Ferro de Petrópolis, e também foi pioneiro no estabelecimento da primeira indústria do Brasil. Os negócios de Mauá se estendiam desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, e ele era proprietário de várias empresas, que eram instaladas em mais de 6 países com um grande conjunto de sócios. O barão geria bancos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e França. Ele possuía estaleiros no Brasil e no Uruguai,
tinha 3 estradas de ferro no interior do Brasil e também a maior fábrica do país, que era uma fundição que ocupava 700 operários. Mauá controlava 8 das 10 maiores empresas do Brasil, sendo que as outras duas, que eram o Banco do Brasil e a Estrada de Ferro Dom Pedro II, eram estatais. Em 1867, todas as empresas de Mauá, em conjunto, atingiram um total de ativos de quase 115 mil contos de réis, enquanto o orçamento do Império de Dom Pedro II era de 97 mil contos de réis. O Barão de Mauá defendia o fim da escravidão e pagava salários aos seus empregados. Porém, achar trabalhadores livres que estivessem dispostos a se empregar numa fábrica era uma tarefa árdua, por conta das ideias que rodeavam o trabalho naquele mundo de senhores e escravos. Todo tipo de trabalho manual era considerado uma tarefa humilhante para os cidadãos livres. Até certo ponto, o governo brasileiro contribuiu para a ascensão de Mauá, fornecendo empréstimos a juros baixos e com um grande período de carência para que ele pudesse fazer seus investimentos. Porém, quando o imperador percebeu que o barão estava obtendo muito êxito em seus empreendimentos, ele sentiu a hierarquia dele ameaçada e deu início a uma série de ataques ao empresário. Resumindo, as principais dificuldades encontradas por Mauá dizem respeito ao contexto histórico e institucional brasileiro, que se caracterizava por uma economia voltada quase que exclusivamente para a agricultura. Era uma sociedade escravista, com um poder político centralizado no imperador, a ausência de mercado financeiro estruturado, e também não havia uma mentalidade onde os interesses privados se dirigissem para um bem comum. Nesse contexto, os ideais capitalistas do Barão de Mauá estavam deslocados e eram vistos como irracionais pela maioria. Todo esse contexto histórico, político e institucional limitou a realização e o sucesso dos empreendimentos do Barão de Mauá. Isso dificultou, de modo geral, o desenvolvimento industrial brasileiro. O próprio Barão de Mauá acreditava que a política brasileira, na prática, impedia que as empresas brasileiras se desenvolvessem e favorecia as empresas inglesas.